higrofilia. A higrofilia é uma propriedade dos materiais, hidrofilia, não é? É a propriedade dos materiais em que os mesmos têm fobia da água, não gostam de água. Enquanto que os hidrófilos são aqueles que gostam de água. Normalmente os materiais hidrófobos têm uma tendência para fugir da água e agarrarem-se à água. Enquanto que os hidrófilos mantêm-se na água porque sentem-se a sua onda. Muito bem. Imaginem uma tina. Uma tina. Temos a nossa lama, neste caso já temos o minério mais ou menos concentrado, mas na forma de lama. Vamos pôr a nossa lama lá dentro e a nossa lama vai ser lavada, vai tomar banho. Isto, porque é que eu digo que vai tomar banho? Porque dentro dessa tina, além da lama e além da água, vamos incluir um gel de banho. Uma espuma. Okay? E lá dentro existe uma batedeira elétrica que promove a movimentação de toda a lama dentro de uma concentração diluída já em água e a formação de espuma devido ao gel de banho. As partículas dos minérios, por exemplo, de cobre, que são hidrófobas, vão se juntar aqui às bolinhas de ar criadas pelo gel de banho. E faz este efeito que vocês... e como as bolinhas de ar são menos densas do que a água, vai fazer este efeito, que é a parte que tem ar vai ser separada da água. Ok? E o cobre, neste caso eu até julgo que isto é níquel, mas o cobre é igual, só tem uma cor diferente, uma cor verde, esverdeada, amarelada esverdeada. E o cobre vai cair todo por estas lamas. Não tem muito bom aspecto, não. De facto não tem. Mas é um processo que admite, portanto aproveita uma propriedade interessante que alguns materiais têm, neste caso minerais. Depois de concentrados, os minérios têm que ser transportados. Esse transporte pode ser feito sob várias formas, sob caminhões, que não é muito usual, por via férrea, que é mais tradicional, ou por minerodutos. Os minerodutos são grandes condutas que transportam, às vezes, até centenas de quilómetros, os minérios já concentrados. Aqui temos aquilo que acontece, a realidade portuguesa, nas minas de Neves Corvo. Existe uma via férrea que liga as minas de Neves Corvo ao Porto de Sines e que o minério é transportado através destes vagões. O que não é o caso, porque aqui os vagões é conversas. Bom, uma grande preocupação que eu já vos referi, o ambiente, a preocupação ambiental. Se calhar há 30 ou 40 anos atrás isto não era preocupação para as minas. Hoje em dia é. Porque há uma situação que nós temos que sempre manter e temos que defender, que é a imagem de uma empresa. E a imagem da empresa é basicamente defendida não só pela segurança que oferece aos próprios trabalhadores. Há sempre um slogan que nós temos em Minas, que é o Safety First, segurança e qualidade. Mas também, hoje em dia, outra situação é o lucro, a rentabilidade e o bom aproveitamento do jazigo. E de há cerca de 30 anos para cá, há um quarto, que é o ambiente. Um componente extremamente importante a nível da atividade mineira. Eu vou-vos apresentar aqui um exemplo que é hoje em dia. Esta foto foi tirada por mim há cerca de um ano atrás. Da última vez que eu fui às minas, era para Nasqueira. Isto é uma escombreira que tem cerca de... Eu julgo que tem cerca de 300 metros de altura. Esta. Mas isto é metade. Isto é metade da escombreira. Aqui... Isto já morreu. Aqui, estão a ver esta base? É a crista de uma nova escombreira. Portanto, esta escombreira aqui está em cima de uma outra. E estão a ver aqui, isto aqui ao fundo? É uma outra escombreira. É uma outra escombreira. Esta é a escombreira do rio. E esta chama-se a escombreira da Barroca Grande. Estas escombreiras são constituídas por material que vem do interior da mina, gravilha,
é uma gravilha de xisto. E esta zona aqui, que vocês veem aqui, isto faz uma barragem, do género de uma barragem, onde vai receber os rejeitados que vêm da lavaria, que são constituídos por arseropiro, material altamente poluente. Isto é uma estrutura mineira que resulta das atividades de exploração e que é inevitável. E reparem que a dimensão, especialmente esta aqui de trás, não sei bem quanto a luz, mas esta aqui de trás tem quase o tamanho de monte da Serra da Gardunha, não é? São altamente vigiadas, principalmente porque nas companhias do rio passa, mesmo na beira, na base do talude, passa a Roseza, que abastece Lisboa de água. E, portanto, todas estas estruturas são altamente... Obviamente, isto acontece, esta escombreira do rio, aqui, foi construída há 100 anos atrás. Ninguém se preocupava com isso. E Lisboa não era abastecida de água. Pronto. E ninguém se preocupava com isso. Hoje toda a gente se preocupa com isso. E nós temos que ter preocupação em minimizar ao máximo os impactos ambientais. Ou reduzi-los, não digo até zero, porque isso é impossível, mas reduzi-los significativamente. Posso dizer que, uma vez que eu fui visitar esta escombreira do rio ali à frente, para fazer um estudo de estabilidade, como é que estava aqueles taludes, consegui, eu e o meu professor, o Guilherme, conseguimos ir a subir uma ladeirazinha e comer uns... Mas como é que se faz com lagaça? Uns medronhos. Os medronhos. Exatamente. Então, bom. Está bom, espetáculo. Só que só por comer dois, porque ia conduzir a seguir. E quando a gente come aquilo, tem um teor alcoólico, o próprio. Portanto, todas estas estruturas são estruturas que deixaram de ser apenas do âmbito estrutural para ser também do âmbito do ambiente. Ok? Outros descritores ambientais com que nós nos preocupamos. Naturalmente com o ruído e naturalmente com as poeiras, como eu já vos referi. Para além disso, preocupamos com as vibrações. É uma área ainda um bocadinho descurada, mas que já nos últimos 9 anos tem sido alvo de grande desenvolvimento a nível de investigação. E temos outros impactos, são os impactos paisagísticos, são impactos visuais. Isto é um exemplo de uma pedreira de rocha industrial brita. Chama-se Pedreira da Ribeira em Porto Mós, na Serra da Ars e Candeeiros. É uma serra onde existe, é um local onde existem muitas pedreiras, não só de rocha ornamental, mas também de rocha industrial. E todas estas preocupações a nível ambiental, você ainda vai adormecer assim, digo eu. Não, aquela pedra deve estar com fome. Os estudos efetuam-se não só para os projetos mineiros, mas também efetuam-se para outros projetos, por exemplo, os projetos de obras civis. O projeto do TGV, que nós tivemos aí com muita pouca circunstância, que agora é que está a preparar, teve que se fazer estudos de impacto ambiental. Para que servem os estudos de impacto ambiental? Os estudos de impacto ambiental analisam os impactos ambientais gerados pela implementação das explorações mineiras, mas já disse, não é só as explorações mineiras, qualquer infraestrutura. Dimensionam-se as medidas de minimização dos impactos ambientais negativos. Posso dar um exemplo em termos mineiros. Em termos mineiros, numa pedreira, de forma a reduzir as poeiras no verão, o que é que se faz? Faz a rega das estradas, que normalmente não são propriamente asfaltadas, não é? São estradas em terra, e portanto faz a rega com água das estradas para que a produção de poeiras, quando passam os caminhões, seja a mínima possível. Outra situação que reduz a propagação de poeiras e que reduz os impactos paisagísticos é a plantação de árvores autóctones. O que é que quer dizer com isto? Com espécies de plantas que existem naquela região, que são típicas daquela região, no perímetro
das explorações de forma a que o impacto visual seja o mínimo possível. E, obviamente, ao fazer essa barreira, essa cortina arbórea, que é o nome técnico que se utiliza, faz a minimização da propagação das poeiras que são produzidas pelas detonações, pela passagem de veículos, etc. Efetuam-se planos de monitorização dos descritores ambientais, portanto, nós temos que garantir que estamos dentro das leis ambientais, que estamos a minimizar todos os impactos de uma indústria que é, por excelência, impactante, e promovem-se planos de recuperação paisagística das áreas afetadas. E isto é extraordinariamente importante, porque os nossos antepassados nunca faziam recuperações ambientais de nada. Hoje em dia é obrigatório. Vou-vos aqui mostrar um exemplo, que eu acho que é o exemplo típico, o melhor exemplo que nós temos em Portugal de recuperação paisagística com o avanço da exploração. É a pedreira da Cécia Loutão. Esta pedreira é uma pedreira de margas e calcários que fica no meio da serra, vamos esquecer outra vez, da Rábida, exatamente. Já podemos esquecer. Da Serra da Rábida. E, portanto, o que é que eles têm? Um departamento constituído por biólogos em que fazem a recolha de sementes de espécies autóctones, fazem a sua plantação, portanto, a sua sementeira, e posterior plantação em zonas onde já se procedeu ao encerramento da exploração. Isto são bancadas de exploração, que já não vão ser mais exploradas, e onde se efetuou uma plantação de forma a diminuir o impacto visual criado. Mal a ver-se verde, e não se vê esta cor horrorosa que é o castanho. Um outro grande exemplo que nós temos é a construção do Estádio do Braga, em 2004, que corresponde à recuperação paisagística de uma pedreira. Vocês podem ver aqui as antigas bancadas de exploração. Foram totalmente cobertas por vegetação e depois escondidas pelo próprio estádio. Não é? E a própria arquitetura do estádio tem, digamos assim, a configuração da antiga pedreira que foi feita em flanco de encosta. E temos um outro exemplo que é o Parque Eduardo VII. Por incrível que pareça, era uma pedreira, julgo que era de basalto, eu posso confirmar esta situação. Mas há muitos séculos atrás, julgo que era do Instituto Ramal de 1655, era uma pedreira. O que hoje é o centro de Lisboa, obviamente que aqui em Lisboa ainda era Capim, não é? Nessa altura, portanto, estamos a falar em século XVIII, século XVII e século XVIII. Okay? Muito bem. Para além do ambiente, há uma área que o engenheiro de Minas tem que se preocupar, que é, ele vai construir, nós somos topeiras, basicamente, certo? Topeiras que constroem estruturas mineiras subterrâneas e, tal como um engenheiro civil projeta os seus edifícios para não caírem, nós temos que projetar as nossas infraestruturas, os nossos túneis, para não caírem também. E, portanto, temos que nos preocupar com esta área que é a estabilidade dos maciços rochosos. Okay? Para tal, nós temos uma disciplina que é, neste momento, a área que eu estou mais envolvido, que é a geomecânica. E a geomecânica engloba três grandes áreas. A mecânica dos solos, a mecânica das rochas e a geologia da engenharia. E isto foi uma definição dada por um professor polaco, que é o professor Wieniawski. Marek? Não é Marek. Este é o sol. Wieniawski, não lembro do primeiro. Em 1992, cuja aplicação se encontra relacionada com o projeto de construção de minas, túneis, fundações de estruturas, taludes de escavação, barragens, etc. A geomecânica permite efetuar um estudo destas obras de forma a melhorar o ambiente e a qualidade de vida, assim como a otimizar os projetos de engenharia. E, portanto, o que a geomecânica permite fazer é conhecer o comportamento do material, do geomaterial, podemos falar assim, de forma a que possamos fazer o estudo de estabilidade estática e dinâmica dos terrenos. O que é que quer dizer? O que é um estudo de estabilidade estática e um estudo de estabilidade dinâmica? Muito bem. Nós, quando abrimos um túnel, fazemos primeiro vou dar um exemplo da construção civil, que já dei vários exemplos mineiros, e a construção civil é uma área que nós também atuamos. Nós construímos um túnel, pode ser um túnel de metro,
nós temos que dimensionar o túnel do metro de forma a que o túnel não caia, certo? E, portanto, temos aí uma análise estática. Nós abrimos o nosso túnel, colocamos o nosso sistema de suporte do túnel e fica ali, e fica quietito e tal, e não cai. E temos que dimensionar. O que é que nós temos a dimensionar? Temos que saber qual é que é o comportamento, temos que conhecer o comportamento mecânico do maciço rochoso ou do solo que nós estamos a escavar. Temos que saber que tensões, que forças é que estão ali em jogo para dimensionar o sistema de sustimento do túnel de forma a que ele não caia. Mas depois existe uma outra vertente, e se há um sismo? Que é a vertente dinâmica. Os materiais não têm o mesmo comportamento se forem solicitados com cargas estáticas, têm com cargas dinâmicas. Okay? Por exemplo, quando vocês viram as detonações, o desmonte da rocha é a resposta dinâmica à solicitação do explosivo. Okay? Enquanto que o talude construído após a exploração responde a uma resposta estática daquele maciço rochoso àquela escavação. Há esta pequena diferenciação relativamente ao comportamento. Para nós sabermos ou conhecermos o comportamento dos materiais, temos que realizar ensaios laboratoriais. Ensaios laboratoriais e in situ. Eu aqui mostro-vos 4 tipos de ensaios. Um ensaio de carga pontual que nos permite ter uma ideia, uma noção da resistência do material, da resistência da rocha. Esta resistência, nem todas as rochas têm a mesma resistência. Okay? Há rochas que têm maiores resistências, são mais competentes, são mais rígidas. E há rochas que têm menos resistência, tem que se conhecer. Há 2 outros parâmetros que se conhecem através destes ensaios de compressão uniaxial. Tem uma animaçãozinha. Que não só a resistência à compressão uniaxial, mas também, portanto, o provete é comprimido nesta prensa que dá origem a uma rotura, que vocês veem aqui. E essa força aplicada, dividida pela área, dá uma tensão, uma área dá uma tensão, é essa tensão que nós chamamos a resistência à compressão. E se nós colocarmos uns aparelhozinhos colados, ou então apoiados na própria rocha, nós podemos ver como é que a rocha se deforma quando é aplicada uma tensão uniaxial, uma força de compressão. E tiramos dois parâmetros que para nós são muito importantes a nível da resistência dos materiais rochosos, que é o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Depois vocês vão conhecer isso em resistência dos materiais. Hã? Tem que comer bastante. Depois tem que ir almoçar. Entretanto, temos aqui um ensaio brasileiro, é um ensaio que nos permite determinar indiretamente a resistência à tração. E temos aqui um ensaio sobre solos, é um ensaio de consolidação de solos e de corte. Ensaio de corte e consolidação de solos. Para além dos ensaios laboratoriais, temos os ensaios in situ. Tenho aqui um exemplo, é um ensaio de carga com placa. Este ensaio permite-nos determinar qual é que é a resistência máxima de um determinado terreno quando nós colocamos um peso em cima. Porque os terrenos têm uma resistência máxima. Se ultrapassarmos essa resistência, eles começam a ceder. E as coisas é que não estão completas. Depois de nós termos todos estes dados do comportamento mecânico dos materiais, aquelas coisas esquisitas que eu falei, de resistência à compressão, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson, nós podemos inserir isso para fazer contas. E hoje em dia, graças a Deus, temos os computadores. E podemos fazer umas simulações muito interessantes a nível da estabilidade. E neste caso temos aqui o estudo, ou o cálculo da estabilidade de um túnel que tem aqui um túnelzinho de lado. Isto é feito através de uma metodologia própria e com os dados que foram inseridos, este túnel já era. Ok? E é isto que se faz com os programas de computador que normalmente se utilizam. Os cálculos numéricos. Para terminar, só falta um minuto. Outras atividades que nós, as meninas, podemos entrar. Na realização de escavações civis a céu aberto,
é um exemplo. Na realização de túneis, aqui mostro-vos um filme que foi difundido pelo Discovery Channel, da realização de um túnel com este equipamento, um equipamento de alta tecnologia que se chama Tunnel Boring Machine, que é as TBMs, fazem estes que são enormes, são equipamentos enormes, foram utilizados para a escavação de alguns túneis em Lisboa para o metro. São constituídos por uma cabeça de corte e fazem vários cálculos automáticos de volumes escavados e a projeção dos sistemas de sustimento automaticamente. Nós tínhamos uma que se chamava Dona Maria, julgo eu, e que está enterrada. Porque normalmente, quando exatamente, fica enterrada. Porque muitas vezes acontece estes equipamentos ficarem presos. E só o custo de remoção de desmonte e custo de remoção desses equipamentos não compensa removê-los. Portanto, eles ficam lá. Ok? Outras obras civis geotécnicas. Temos aqui os taludes naturais. Temos aqui um talude reabilitado para a passagem de um caminho de ferro. Aqui uma situação que correu muito mal, muito análoga àquilo que aconteceu na Crel, há relativamente pouco tempo, de um talude que se estabilizou e deu origem a uma superfície de deslizamento, nós chamamos, que é um talude terroso, de solo. E temos os taludes naturais, aquelas de blocos tão famosas no Algarve, não é? Eu julgo que sim. Que são situações que podem ser estudadas e temos conhecimentos a batalha. E obrigado por tudo. Espero que tenham gostado. Alguma pergunta? Se pode expor. Mas a malta está com fome.